E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora! Mais uma aula. As navegações portuguesas e espanholas. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre essas navegações. Uma corrida em busca do enriquecimento através do comércio e da criação das colônias. Então, aqui eles estavam em alto mar e eles estavam em uma corrida em busca do enriquecimento através do comércio e da criação de colônias. Os pioneiros portugueses. Localização geográfica, a escola de Sacres, estabilidade interna, o nascimento precoce do Estado, centralização do poder. Então, esse nascimento se deu precoce com a centralização do poder. A tradição pesqueira do ponto comercial. Isso aqui foi os pontos, galera, que marcou, né, o pioneirismo português. Tomada da Quetta em 1415, que é a colônia árabe na África. Os portugueses foram descendo e descobrindo o ouro e o marfim. Então, isso aqui foram os principais destaques, né, do pioneirismo português. E aqui eu coloquei para vocês a vista sobre a fortaleza de Sacres. Em 1848, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Esperança ou Tormentas. Em 1498, Vasco da Gama chegou em Calicut, na Índia, voltou à Europa com os navios abarrotados de especiarias e as revendeu em um lucro de 600%. 6.000% no caso. Estava descoberto com o caminho marítimo para as Índias. Os portugueses fizeram o periplo africano pelo leste. Portugal gastou quase um século e muito dinheiro. Então, isso aqui, em 1848, Bartolomeu ele chegou ao Cabo da Boa Esperança. Em 1849, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia. E depois disso ele voltou com os navios abarrotados de especiarias e vendeu com um lucro altíssimo. E eles estavam descobrindo o caminho marítimo para as Índias portuguesas e fizeram pelo periplo africano pelo leste. Portugal gastou um século e muito dinheiro. Então, aqui parte da costa africana conhecida pelos portugueses através da navegação costeira. As navegações espanholas. A Espanha, após expulsar os mouros, também queria ir às Índias pelo oceano. Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço dos reis católicos, Fernando de Israel descobriu a América em 1492. Com apenas 69 dias de viagem, viajou pelo oeste. Colombo pensou em estar nas Índias, Simpango. Mais tarde, os portugueses Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, comprovou a esfericidade da Terra, numa que durou 2 anos, circunnavegação. Então, a Espanha, após expulsar os mouros, eles também queria ir às Índias pelo oceano. E o Cristóvão Colombo, ele navegou o genovês a serviço dos reis católicos, que foi o Fernando e Isabel, e que descobriu a América em 1492, com apenas 69 dias de viagem. E ele viajou pelo oeste. Colombo pensou em estar nas Índias, em Cipango, e mais tarde os portugueses Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, comprovou a veracidade, né, da Terra, que foi uma viagem que durou 2 anos, que foi a circunnavegação.
Os reis espanhóis recebendo os colombos, aqui na imagem, né, os digníssimos lá, os reis, e estavam recebendo o Colombo. Os portugueses sentiram humilhados de estarem navegando há quase um século, sem grande sucesso. Exigiram a partilha das terras descobertas. O Papa Alexandre VI editou a bula Intercoetera. A partir do Cabo Verde, mediria 100 léguas a oeste, e as terras que estivessem a leste, a linha imaginária seria de Portugal, e as do oeste da Espanha. Então, os portugueses naquela época, eles sentiam muito humilhados por estar navegando há quase um século sem sucesso e exigiram a partilha das terras. O Papa Alexandre, muito esperto, ele editou a bula intercoetera, quer dizer. A partir do Cabo Verde, mediria 100 léguas a oeste as terras que estivesse a leste da linha imaginária seria de Portugal, e as que estivesse a oeste da Espanha. Então, aqui a linha imaginária, aí de cá ficaram a Espanha e de cá ficaram os portugueses. Portugal não aceitou e os dois países fizeram um tratado de Tordesilha, aumentando as léguas para 370. Em 1500, Pedro Álvares Cabral veio oficializar a posse das terras portuguesas no Novo Brasil. Então, Portugal, com isso, achou muito pouco, então eles não aceitaram. E os dois países fizeram o famoso Tratado de Tordesilhas, com aumentou as léguas para 370. E em 1500, Pedro Álvares Cabral veio oficializar a posse das novas terras do mundo no Brasil. Os efeitos da expansão marítima. Nós tivemos aí vários efeitos, dentre eles a decadência do Mediterrâneo, que foi substituído pelo Atlântico, a intensificação do processo de transição do feudalismo para o capitalismo, o aumento do poder real, o absolutismo, o crescimento da vida urbana e da população, o restabelecimento da escravidão nas áreas colonizadoras, o recrudescimento da contradição entre as práticas capitalistas em expansão e a doutrina econômica da Igreja, que condenava o lucro, dando origem à reforma dos protestantes. Então, isso aqui foi alguns dos efeitos. A decadência do Mediterrâneo, a intensificação do processo que foi quando se deu a transição do feudalismo para o capitalismo, o aumento do poder real, que foi no absolutismo, o crescimento da vida urbana, o restabelecimento da escravidão, o recrudescimento da contradição entre as práticas capitalistas em expansão, a doutrina econômica da Igreja, que condenava esse lucro, a reforma dos protestantes. Por que a China não descobriu a Europa? A China é um país da Ásia Oriental, com um grande território, uma população enorme e uma história antiga, com registros escritos que datam 4.000 anos. É reconhecido como um dos 4 grandes civilizações antigas do mundo, juntamente com o Antigo Egito, Babilônia e Índia. Além disso, é a única civilização antiga que continua até os dias de hoje. Então, a China, ele foi um país muito grande, de um território, uma população enorme e uma história muito antiga, com registros escritos que datam de 400 anos e é reconhecido como um dos 4 grandes da civilização antiga do mundo, juntamente com o Antigo Egito, a Babilônia e a Índia e
A China. A China foi um dos berços da raça humana. A nação chinesa não é apenas mais um populoso, mas também uma das mais antigas do mundo. Os fósseis que foram encontrados em território chinês incluem o Ji e Yamonman. Eu não sei, mal sei falar português, vou falar chinês. O primeiro Homo erectus, que viveu 1700 anos atrás. Os de Latin-Man, que viveu há 750 mil anos atrás. E o do homem de Pequim, que viveu em Choucoudian, no atual suburbana de Pequim, 600 mil anos atrás. Do ponto de vista dos chineses, assim que entraram em contato com os primeiros povos europeus, descobriram a Europa, sendo apenas uma posição eurocêntrica assumir que foi sempre a Europa que descobriu os povos. Então, desse ponto de vista dos chineses, assim que foi dado o contato com os primeiros povos europeus, eles descobriram a Europa, sendo apenas uma posição eurocêntrica, porque quem descobriu os povos foi a Europa. Em outras perspectiva, a China não descobriu a Europa, pois a China não tinha uma política colonialista, de modo que não tinham razões para empreender grandes navegações. Pela fotografia da China, eles vivem numa área cercada por montanhas diferentes dos europeus, que sempre buscavam e estabelecer perto do mar ou de rios. Isso possibilita maior flexibilidade europeia em relação a descobrimentos e conquistas dos novos territórios. Então, sobre uma outra perspectiva, a China não descobriu a Europa. Por quê? A China não tinha uma política colonialista, o modo que eles não tinham razões para empreender, para, como que eu vou falar? Para investir em grandes navegações. E, por outro lado, eles vivem em uma área cercada por montanhas, diferente dos europeus, que sempre buscavam estabelecer perto do mar ou rios, que isso possibilitou maior flexibilidade da Europa em relação aos descobrimentos e conquista de novos territórios. Então, a Europa ela investiu mais, nessas navegações. E isso se intensificou mais ainda durante a era da expansão marítima, na qual a economia era baseada no mercantilismo, acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. E o jeito melhor para conseguir expandir a Oceania era observar os mares em busca de novos territórios, ou explorar, ou então estabelecer uma rota comercial. Então, o que aconteceu? Com isso, ele intensificou mais ainda durante a era da expansão marítima, a qual a economia era baseada no mercantilismo, que era o acúmulo de metais preciosos como o ouro e a prata, e o jeito melhor para conseguir expandir a economia era desbravar os mares em busca de novos territórios, ou para explorar, ou então estabelecer uma rota comercial. Galera, com essas explicações, vocês vão ter suporte para responder, dar continuidade às atividades da apostila. Galerinha, tem muitos alunos nessa turma que não estão fazendo. Corra, faça, não se prejudica. Bora, bora. Vamos agilizar isso aí e vamos fazer as atividades. Qualquer coisa é só vocês estarem me chamando, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E até a próxima aula.